Eu queria que a igreja, nesse momento, se colocasse de pé, aqueles que podem. Antes de tudo, eu agradeço muito a essa congregação pelas orações. Por alguns dias, parece que a gente estava distante, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. A gente tem caminhado, eu peço o tempo todo oração pela minha esposa. E do dia 15 de novembro para cá já foram 3 procedimentos cirúrgicos. Mas o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele nos visita, Ele nos acalenta. O Senhor, Ele nos consola. E o Senhor, em tudo isso nós vemos a poderosa, a mão dEle com poder nos auxiliando. E eu quero que os irmãos orem ao Senhor em agradecimento. Porque o Senhor, na bondade dEle, Ele permite que nós passemos por lutas. O Senhor nos autoriza a ser aperfeiçoados. E na luta, na vida do crente, a luta, nós ainda recebemos das pessoas o juízo. Porque no mundo onde tudo é consequência de algum pecado, de alguma coisa, passar por uma luta, muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem alguma coisa errada. O Senhor está provando ele porque o Senhor está fazendo isso para ele, é para humilhar, é para não sei o que, é para... Não, o Senhor, nós passamos por provações para sermos aperfeiçoados. Então, somente isso. E eu queria que você orasse ao Senhor agradecendo por este ano. Agradecendo ao Senhor com muita alegria pelo que você viveu. Eu gosto muito de um desenho do Shrek, né? Que os pais dele vão até lá um duende lá. E aí eles viram para ele e falam: qual é o desejo de vocês? Nós queremos que os nossos problemas se acabem. E aí quando eles assinam lá o contrato para os problemas deles acabarem, eles desaparecem. E a realidade é essa. Se nós estamos passando por algum problema e os nossos problemas aqui são tão pequenos, eu gosto muito de olhar para a vida já com foco na eternidade. Para analisar, se eu traçasse uma linha daqui até aquela parede, imaginemos uma linha. Se eu colocar um ponto nesta linha, eu fizer uma comparação medíocre com a eternidade, a nossa tribulação se torna leve e momentânea, porque é este ponto em comparação com a eternidade. Por isso que Paulo chama de leve e momentânea tribulação. E ele vai dizer que este leve produz para nós um peso. Olha, o leve produz um peso. É muito maluco isso. A nossa leve e momentânea tribulação, provação, produz um peso de glória muito excelente. E não há de se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Então eu queria que você orasse ao Senhor em gratidão, porque o Senhor nos tem sustentado. O Senhor nos tem cuidado. O Senhor, Ele tem nos acalentado, Ele tem nos abraçado. E daqui uns dias, essa realidade aqui vai se findar e os nossos olhos vão se abrir para a eternidade. E às vezes eu paro para analisar o que são os olhos da eternidade. Porque esse novo corpo, Jadson, é um corpo preparado para a experiência da eternidade em toda a sua completude. A minha memória que é tão falha, é tão fraca. O que aconteceu há 1 ano, 2 anos, às vezes eu já esqueci.
O que aconteceu quando eu era criança já sumiu da minha memória. Quantas coisas já estão tão nevoentas, estão tão turvas nos seus traços de memória, que a gente começa até a ter uma percepção um pouco vazia daquilo que um dia foi. Na eternidade, a tua mente vai ser capaz de comportar a eternidade. Os teus olhos vão ter a capacidade de observar a eternidade. Os teus sentidos vão poder cheirar a eternidade sem sentir a agulhada do que isso significa. O teu corpo não vai ser dilacerado, nem vai ser queimado pela glória de Deus, porque vai ser um corpo preparado para essa eternidade. Por isso que eu queria que você fosse grato, porque de fato é leve e é momentâneo. E mais uma coisa, toda lágrima, o Senhor enxugará dos nossos olhos. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai. Porque nós estamos aqui, mas a nossa mente parece que já nos chama, nos convida para o abandono de tudo aqui. Porque é o caminho do abandono, o caminho do esvaziamento, o caminho da leveza, para o qual o Senhor nos convida. E as preocupações dessa vida, o desejo do sucesso absoluto, essa necessidade de competição quase que doentia destes nossos dias, a necessidade de sair vencendo e para vencer, tudo isso não casa com o que o Senhor nos ensinou. E quando nós colocamos os nossos olhos em Ti, em gratidão, e nós nos rendemos aos Teus pés, e nos prostramos diante de Ti, nos revestindo das vestes da humildade, os nossos olhos espirituais vão se abrindo, e as nossas mentes vão sendo transformadas, e a experiência da Tua boa, agradável e perfeita vontade passa a nutrir o nosso ser. E nós provamos, sim, de Ti, Senhor. Nós somos gratos por mais este ano que se passou, por essas estações que nós experimentamos no curso deste ano, porque tudo foi para a Tua glória. E em tudo isso nós nos desenvolvemos, em tudo isso nós fomos aperfeiçoados, em tudo isso mais de Ti foi acrescentado em nós. E que o Senhor nos sustenta, cada dia está mais claro para nós. Então, Senhor, em gratidão nós Te adoramos. Em gratidão nós rendemos as nossas vozes, nós elevamos as nossas vozes a Ti. Porque o Senhor é um Deus bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, que o Senhor continue guiando os nossos passos, que o Senhor continue transformando o nosso olhar, que o Senhor continue nos aquecendo com o Teu amor. Amém, amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Eu queria que você abrisse hoje Mateus capítulo 26, a partir do verso 57. Mateus capítulo 26, a partir do verso 57. Na minha tradução, a Revista e Atualizada, a ARA, está escrito dessa forma: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido
os escribas e os anciãos. Mas Pedro os seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. Eu queria que você guardasse esta frase. Mas Pedro os seguia de longe. Parece estranho isso, né? Seguir à distância. E ele diz assim: e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse o seguinte: eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O sacerdote que aprendera na lei, que não se devia conjurar pelo que há nos céus, ele diz: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? E responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele outra vez negou, com juramento, dizendo: eu não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a xingar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que cenário, né, amados? Eu estava esses dias de madrugada, toda madrugada eu levantava, eu orava ao Senhor, e eu lia
este texto que vinha desde a última ceia, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Eu lia em cada um dos evangelhos porque eu queria que aquele cenário todinho pudesse, de alguma forma, adentrar na minha mente. Eu, por exemplo, eu não me permiti até hoje, eu converso isso muito com minha esposa, assistir aquela série que é uma série muito boa, não é que você não deva assistir, mas eu não me permito assistir aquela série The Chosen, porque quando eu leio os evangelhos, é tudo tão vívido na minha mente, é tudo tão claro, parece que eu estou vendo, e eu não quero que uma imagem de um filme possa de alguma forma viciar tudo isso que permeia o meu imaginário enquanto eu leio. Eu não quero diminuir talvez esse poder que o Senhor nos dá na utilização da imaginação enquanto nós lemos algo. E enquanto nós lemos este texto, nós vamos vendo os detalhes, cada palavra ressoa como um detalhe e com muito significado para todos nós. E como eu disse para vocês, a primeira frase que hoje eu queria me reter nesta noite era: mas Pedro o seguia de longe. E aí eu me recordo de quando Jesus, caminhando pelas regiões da Galileia, ele vê aquele homem, pescador, e quando ele chama aquele homem, ele diz: segue-me. E ele diz: sim, te seguirei. E este homem vai acompanhando Jesus e vendo todos os sinais e prodígios. Ele vê de perto, ele testemunha de perto, as maravilhas acontecendo, cegos que voltam a ver, leprosos que ficam totalmente purificados. Ele vê paralíticos voltando a andar. Ele vê mortos sendo chamados para fora. Ele vê endemoniados sendo libertos. E aí ele olha para aquele homem, porque desde então não havia tido homem com sinais como estes. Desde Moisés não aparecera ninguém fazendo sinais como Jesus fez. E aqueles sinais vão testificando que ele era de fato Filho de Deus. Mas o olhar de Pedro ainda é um olhar humano. É um olhar limitado a esta realidade aqui. É um olhar que se baseia muito mais, na verdade, em projeções do que no que é a verdade, porque a verdade sempre se difere das nossas projeções. A nossa forma de amar, a nossa forma de ver, muitas das vezes está muito mais calcada nas nossas projeções do que na verdade do que se é. É por isso que enquanto apaixonados nós estamos, a gente normalmente não consegue ver os defeitos da pessoa que é objeto da nossa paixão, porque nós trabalhamos muito em cima de projeções. Ah, ela é tão perfeita, ele é tão perfeito, ele é tão assim, ele é tão forte, ele é tão vigoroso, e as projeções, ele é tão romântico, e as projeções vão se manifestando, e no dia que a gente casa, e que a realidade se manifesta, a gente começa a ver defeito a defeito, e a gente entende que nós precisamos amar para muito além das projeções. Nós precisamos aprender a amar o que se é. Pedro olhou para o Cristo e amou o que ele queria que Cristo fosse. Isso é o que significa seguir de longe. É quando você olha para o Cristo, você olha para Jesus, e você tem uma necessidade de amá-lo, de acordo com o que você crê que Ele é.
E quando Jesus ele se manifesta de modo diferente do que você crê que ele é, você fala, não, mas aqui está diferente demais. Eu não sei se este eu sou capaz de amar. Pedro queria um Cristo que se levantasse com seu exército e restaurasse, ajudar o seu reinado. Ele queria um Cristo que ficasse no âmbito apenas da restauração. Jesus Cristo sempre transcendeu a expectativa humana. E Jesus, ele não veio e não voltará para a restauração de um reino. O que Jesus quer fazer é transformar. Desde o primeiro milagre dele, ele já vinha dizendo o significado do seu ministério. Ele não pegou e restaurou mais vinho no primeiro milagre dele, mas ele transformou água em vinho. Porque o que o Senhor queria era justamente a transformação. E por isso que o tempo todo ele diz, o meu reino não é daqui. O Senhor Jesus conhecia as histórias dos conflitos e das guerras dos judeus. Ele sabia dos conflitos que houve no tempo dos Macabeus. Ele sabia dos conflitos que aconteciam naquela região, naquela época. Ele sabia do segmento dos zelotes, que já naquele tempo existiam. Mas Jesus, ele não queria se meter em um conflito político humano. Antes, ele queria, sobretudo, demonstrar o que era a transformação de todas as coisas por meio da reconciliação. Fora Judas Macabeu, no passado, que havia liderado o povo de Israel em batalhas. Mas agora seria outro Judas, e por isso Judas naquele tempo era um nome tão comum entre os judeus. Porque eles olhavam para o nome Judas pelo que ele representava, um herói de outros tempos. Mas seria agora um Judas, o Iscariotes, que o beijaria a face e o entregaria. Jesus o tempo todo ele estava demonstrando profeticamente que ele não veio para atender às expectativas humanas. Ele veio para romper as expectativas humanas. Ele veio para aniquilar as expectativas humanas. Porque o que ele tem para aqueles que nele confiam é sempre muito maior e muito mais maravilhoso. Pedro, que o acompanhou durante os 3 anos do seu ministério, viu da sua boca ele dizendo, é necessário que eu seja crucificado. E poucas horas antes, ele dizia para Jesus, eu vou contigo. Eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até o fim. Jesus sabia que ele era o Emanuel, que ele era Deus conosco, que ele era Deus com Pedro. Mas ele sabia que Pedro até então não era com ele. Quantas vezes eu já me vi
não sendo Jordane com Cristo, distanciando-me do seu amor por causa da minha inclinação para o pecado, andando de longe e dizendo que o sigo, sendo reconhecido pela forma de falar, mas negando na minha forma de ser e de agir. Tudo porque, vez ou outra, o meu orgulho, vez ou outra, a minha maldade, parece querer me dominar. E eu mesmo me distancio dele. E eu passo a segui-lo de longe. Seguir a Cristo de longe é também, em alguns momentos, estar em uma condição de conformismo. Em alguns dos evangelhos vocês vão ler que Pedro, ele se aquietava. Ele estava sentado próximo à fogueira e ali ele se aquietava. Ele queria um local mais caloroso, porque aquela era uma noite fria, era uma noite assustadora, era uma noite onde todas as suas projeções estavam sendo destruídas uma a uma. Todo aquele castelo de cartas que ele havia construído, que ele havia montado, para dizer que aquilo era a figura de Cristo, estava se desfacelando, desmoronando, ante a brisa do medo e do pavor que assolava o seu coração. Quando a gente normalmente passa a segui-lo de longe, a gente passa a buscar o conforto em outras coisas. A gente passa a se aquecer do amor de quem nós não deveríamos nos entregar ao amor. É o homem que desesperadamente se joga aos braços de uma amante, tentando ali encontrar acalento, tentando ali encontrar sossego, tentando ali novamente fazer brotar aquela emoção que outrora ele tivera em relação à sua esposa, mas que não sabendo sustentar, não tendo caráter suficiente para sustentar, agora ele abandona aquilo e se lança ao prazer da sua carne. É a mulher que se lança aos braços de uma pessoa que tem o seu coração distante do Senhor, porque precisa ser acalentada, precisa ser aquecida. É a pessoa que se lança aos braços da necessidade de sucesso, as ambições desta vida, e ele precisa de ser reconhecido, ele precisa dos aplausos, ele precisa de alguma forma de ser validado pelos outros, porque ele não tem capacidade de ser em si mesmo, e por isso sempre ele precisa ser o que os outros querem que ele seja. E enquanto aquecido está naquela situação, essa pessoa passa simplesmente a negar ao Senhor. É necessário que a gente abandone esses lugares que as nossas emoções nos dirigem, para os quais as nossas emoções nos dirigem.
Porque as nossas emoções normalmente nos levam para lugares abissais, para a beira de abismos. As nossas emoções normalmente nos conduzem para a beira dos precipícios do existir. E ali nós corremos o risco. Eu acho impressionante neste texto que eles dizem, porque o teu modo de falar o denuncia. Eu gosto muito daquele texto que Paulo escreve ao Timóteo, que nos últimos dias os homens teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia desta. As pessoas iam se parecer cristãs, mas na essência negam a eficácia da piedade. Ser reconhecido pelos trejeitos evangélicos, são tantos trejeitos evangélicos hoje, né? Eu há muitos anos, eu tenho tanta dificuldade em lidar com isso, porque eu falando, eu me pareço muito pouco com um evangélico falando. Porque eu não tenho aqueles tiques, né, evangélicos, oh glória, misericórdia. E aí varão, como você está, varão ungido. Vocês já viram isso? Tem aquele evangeliquez mais universal, né? Irmãos, tem evangeliquez de todo tipo que você puder imaginar. Ter o evangeliquez pronto na ponta da língua não revela quem a gente de fato é. Num mundo onde se olha tanto para a aparência, e graças a Deus, algumas tradições que se reservavam muito à aparência foram sendo quebradas no decorrer do tempo. Eu me recordo que antigamente, quando se falava numa Assembleia de Deus, só se imaginava aquelas irmãs do cabelão grandão, aquela saia, não podia ser até a ponta do pé, tinha que ser na metade assim da canela mais ou menos. E tinha que ser uma roupa que para muitos ia significar santidade. E eu sei que nós devemos nos vestir e nos portar com decência. Uma mulher santa do Senhor tem que se portar com decência, mas nesses trejeitos que eram colocados como identificadores, o que a gente viu foi muita falta de amor. Tantas vezes se manifestando. E tantas outras, apesar dos trejeitos, muito amor se manifestava. Mas tudo isso vem revelando que não é falar como, não é se vestir como, não é se portar como, mas é ser como. Não é falar como Jesus, é ser como Jesus. Não é se vestir como Jesus. Aliás, estaria muito fora de moda, né? 2000 anos, a moda para cá, acho que mudou um pouquinho. Para a gente se vestir como Jesus. Mas é ser como Jesus. Tem um aqui na Ponte Alta Norte que acha que se veste, né? Nosso amigo Henrique Cristo. Mas é ser como Jesus. Agora tem um fator. O grande problema das nossas vidas é que a madrugada vai rompendo, os primeiros raios de sol já estão ali se manifestando na aurora, e ao cantar do galo, os nossos corações
não conseguem entender isso como um sinal de arrependimento. Quantas vezes o galo cantou para você e você fechou os teus olhos, você tapou os seus ouvidos? E o galo cantou na forma de uma pregação talvez tão despretensiosa que foi colocada aqui à frente. Às vezes o galo cantou para você como uma exortação sincera da tua esposa, para que você mudasse uma atitude sua, para que salvaguardasse o teu casamento, mas você fez de conta que ela nem existisse. O galo cantou como um conselho do teu pai e da tua mãe, que você, na necessidade de validação dos teus amigos, ou na necessidade de validar o teu orgulho, você passou por cima disso e disse: quer saber? Eu não me arrependo. O galo cantou na forma de uma doença que às vezes te visitou, para que te convidasse a você novamente olhar para o Redentor, para que você parasse de viver da forma torpe, vazia, dissoluta que você vive, para que você pudesse viver de forma santa, pura, agradável ao Senhor. Mas você fechou os teus ouvidos, você tapou os teus ouvidos, e a aurora vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo, e você não é capaz de chorar amargamente pelo teu pecado, porque a tua própria mente já se cauterizou. Porque a tua mente já se fechou, já se insensibilizou para entender até o que é mesmo pecado. Você já relativizou a palavra de Deus. E você diz: não, isso pecado não é. Eu quero te dizer que você precisa abrir os teus ouvidos espirituais para ouvir o canto do galo como um sinal profético da própria criação, dizendo para você: vá, chore amargamente, arrependa-te, mude o teu jeito de ser, não seja aquele que segue de longe, mas seja aquele que está junto e que não abre mão de estar junto, que está aos pés, que está pronto a arrebentar o que você tem de mais precioso, o teu vaso de unguento, para derramar sobre a cabeça dele, como sinal de arrependimento, como sinal de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tempo está passando, a madrugada vem chegando. Abandone a tua projeção. Diga para ele: não é o Cristo que eu quero. Eu quero que o Cristo que é, me visite. Eu quero que o Cristo que é, seja entronizado em mim. O Cristo que aponta a minha maldade, o Cristo que revela a minha estupidez, o Cristo que revela a minha podridão, o Cristo que mostra a minha lepra, e o Cristo que me transforma, o Cristo que me purifica, o Cristo que me torna homem perfeito, segundo a estatura dele. Eu queria que você ficasse de pé. Senhor Deus e Pai,
Nós estamos cansados de te seguir de longe. Arranca de nós o medo para que nós nos aproximemos de ti. Nós sabemos do risco que existe em nos aproximarmos de ti. É o risco daquilo que nós estimamos, do pecado, do nosso pecado de estimação, ser totalmente consumido pelo juízo de fogo que há em ti. É o risco de nós deixarmos o conforto daquilo que nos aquece, daquilo que nos aquenta, daquilo que nos acalenta. E nós adentrarmos às vezes a um ambiente que é inicialmente frio, mas a partir dali nós somos aquecidos pelo calor do teu amor, porque o Senhor é um fogo consumidor. É o risco de sermos confrontados e de sermos convidados à mudança, a nos tornarmos mais humildes, a negarmos tantas coisas que a gente acredita que sejam importantes, mas que de fato não são importantes, são triviais neste mundo que vive da aparência. É deixarmos da necessidade de sermos aprovados pelos outros, de sermos validados pelos outros, porque o que importa para nós é sermos aprovados por ti, é sermos validados por ti, é sermos conhecidos de ti. É abrirmos mão do reconhecimento que o mundo nos oferece como glória passageira, na consciência que a glória do homem é como a flor do campo, e a vida do homem é como a erva do campo. Seca-se a flor, seca-se a erva, mas apenas a tua palavra que permanece para sempre. E é o risco de nós sermos totalmente secados, para que nós possamos permanecer eternamente em ti. É o risco de ter os nossos deuses e ídolos de estimação totalmente destruídos. Sejam esses ídolos uma ideologia de direita, de esquerda, de centro, uma ideologia específica vinculada a algum movimento social, uma filosofia própria. É o risco de ver isso tudo sendo desfacelado, para que o autor da vida de fato seja entronizado no nosso ser, não para que nós o idolatremos, porque o Senhor não veio como mais um ídolo. O Senhor transcende a idolatria, e se um ídolo tu fostes, um demônio tu serias, mas tu és o autor da vida, aquele que é, aquele a quem a minha alma precisa se render, a quem o meu coração precisa se inclinar, a quem o meu ser precisa se prostrar, a quem eu preciso de fato aprender a negar todas as coisas, a negar a mim mesmo, por amor de ti. Senhor Jesus, olha para nós hoje, para que a gente possa de fato se achegar a ti. Nós nos cansamos, Senhor, eu me cansei, Senhor, de te seguir de longe, de seguir os meus sonhos, de seguir as minhas projeções, de seguir aquilo que eu desejo. Meu coração é enganoso e é perverso. Ó Senhor, vem com teu poder e se revela a nós. E eu sei o que eu estou pedindo, Senhor. Eu sei que quando o Senhor se revela a nós, a tua voz é voz de muitas águas. A tua voz
vai trovejar na minha mente, vai trovejar no meu coração, vai fazer com que os mares da minha existência sejam totalmente remexidos, para que depois eu possa visitar as águas tranquilas, tendo o Senhor como meu pastor. Que a tua igreja, Senhor, entenda isso. Que eu, Senhor, entenda isso. Perdoa-nos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo, né? Glória a Jesus.